Porque a parada é a seguinte: Glazers, o que aconteceu com o Manchester United? É do Footworld, que se eu não me engano, é o primeiro vídeo deles que a gente pega pra ver aqui. É um canal que é muito forte em vídeo curto, vídeo longo os caras estão meio que começando. Vamos ver se é bom? Provavelmente sim. E lembrando, depois se você quiser ver os outros vídeos deles, vão estar tudo aqui, o link na descrição, você pode entrar aí no canal e dar uma olhada, beleza? Vamos ver aqui. Surprised me a lot, instability in the club. Nossa, essa entrevista foi polêmica. Everything was kind of the same that I hadn't moved on. No, they stopped on the clock. Caraca, falou que eles pararam nela. Isso aqui foi bem na época que ele tava pra sair do United e tal, treta com o Ten Hag, aquela coisa toda. Era Ten Hag ou era antes do Ten Hag? Nem lembro, mas acho que era Ten Hag. It's not that difficult. You don't even need glasses to analyze and to see where the problems are. So now it's only about how do we solve them. And for me, it's clear it's not enough to do some little minor amendments. Todo mundo vendo um monte de problema. Era o Ten Hag, sim, né? Era o Ten Hag. Some little issues here and there, some minor cosmetic things. No, this is in medicine. You would see this is an operation at the open heart. This is also something that not only one single person as a manager can do. I mean. E o que aconteceu com o United? Ficou baixo. Que por anos reinou na Europa. Era mais que temido, era destemido. O United com uma história repleta de heróis, seja dentro do campo ou fora dele. O United... Nesse momento você provavelmente falou, ah tá, é desse mano, você já deve ter visto pelo menos um videozinho curto deles, eles são bem grandes aí em TikTok e tudo mais. E que por meio da sua torcida, abraço pro Vitinho. Uma paixão fervente digna dos Red Devils, mas que simplesmente, do dia pra noite, a chama ensandecida começou a se apagar. Ano após ano eram só eliminações, decepções, vexames, ou até pior, a não classificação para Champions. Estrelas vinham em nada, técnicos vinham em nada. Cara, é muito louco que a molecada mais nova não sabe o quão foda é o United, tá ligado? Imagina se a gente chega num momento que, tipo assim, é claro que o Real Madrid é muito mais foda, mas imagina o Real Madrid que tem um peso enorme, tipo, o Real Madrid começa a ir pra Europa League, sabe? O United é um time que, pô, eu cresci vendo os caras disputar a Champions League pra ganhar mesmo. Ganhando ali na época do Cristiano, depois perdendo o final pro Messi e tal, mas sempre estando lá, tá ligado? A torcida cobrava e nada. Já chega! De quem realmente é a culpa. O que aconteceu no caminho? O que realmente aconteceu com o Manchester United? O início do desastre tem nome, mas principalmente sobrenome. A família Glazer. Ah, os culpados aí. A 777 deles, tá ligado? Uma família americana. Um país onde o esporte não é assim como a 777. apenas um jogo, mas principalmente um grande negócio. A história dos Glazers começa no mercado imobiliário. Construíram um império nesse setor, fazendo fortuna com empreendimentos imobiliários e propriedades comerciais nos Estados Unidos. Mas como muitos empresários bem-sucedidos, eles estavam sempre em busca de novas oportunidades. Foi então que a oportunidade de entrar no mundo do esporte surgiu. Em 95, Malcolm Glazer compra o Tampa Bay Buccaneers, uma equipe da NFL. Foi o primeiro passo da família em direção ao esporte. E logo perceberam que eles podiam e queriam mais. E assim, tudo se inicia em 2003. Quando Malcolm Glazer começa a investir no Manchester United, comprando inicialmente um pouco menos de 3% do clube. E de pouco em pouco, ele ia comprando mais. Só 3%, você imagina o quanto que não custa 3% de um Manchester United, tá ligado? Até que 2 anos depois, em 2005, ele finalmente consegue adquirir 98% do time. O preço? Apenas 790. Como eu falei, pouco dinheiro. Você aí que não comprou, deu mole, tá ligado? Porque assim, é um dinheiro que todo mundo tem parado assim à toa, né? Quanto? 790 milhões de libras? Pô, quem que não tem isso? Assim, pra, sei lá, jogar no Tigrinho, né? Pô, quem nunca? Pô. 30 milhões de libras. Ah, e não esquece desse valor, porque um pouco mais na frente, vamos voltar a falar dele. Aqui, beleza. Já tem um grande problema. De qualquer forma, essa compra deveria ter sido motivo de comemoração para os torcedores. Mas os Red Devils sabiam das intenções dos Glazers e odiavam o fato... Isso aqui é o Wayne Rooney com o transplante capilar na época? Ou nada a ver, eu tô chapando? De ter a família controlando o clube. Protestos não faltavam. Na FA Cup 2004 e 2005, mesmo com o United na final, vários torcedores foram de preto em forma de luto, com cartazes deixando bem claro que o clube tinha morrido naquele ano. Já em junho daquele mesmo ano, apenas um dia depois da oficialização da compra, por volta dos 300 torcedores já protestavam contra os novos donos nos Mas por que exatamente? Os caras acabou de chegar, nem deu tempo de fazer merda. Por que já tinha protesto? arredores de Old Trafford.
mas enfrentando a resistência de 100 policiais e ainda levando 2 pessoas para a delegacia. Já em 2010, mesmo com 3 títulos seguidos de Premier League e 2 finais de Champions, o brasileiro Rafael e Fábio, os brasileiros, sendo uma campeã, e o Anderson, os torcedores pediam com milhares de cartazes a saída dos Glazers. Pô, mas aí os caras tava ganhando bagulho e a torcida tava reclamando. Eu não tô entendendo isso aqui não, o que é isso? Isso aqui é tipo o Botafogo ganhar a Libertadores e os caras falar, nossa, eu odeio o John Textor. Ué? 2010 e 2013, o United ainda conquista mais 2 vezes a Inglaterra, incluindo mais uma final de Champions League. Tá, mas então por que os torcedores tanto protestavam? Por que eles cobravam tanto? Se o clube continuava conquistando não só a Inglaterra, mas a Europa inteira. Era simplesmente assim? Um ódio gratuito? Não era bem assim. Como eu disse, a torcida sabia das intenções dos Glazers, mas futebolisticamente falando, eles também sabiam que eles viviam um ótimo momento. Depois de tudo que ainda vou falar nesse vídeo, você vai ver que o único capaz de comandar o Manchester United na gestão Glazer se chama Sir Alex Ferguson. E cara, que técnico era o escocês? Pra quem não sabe, o Ferguson era tipo o Maurício Barbieri, tá ligado? Na verdade, o Maurício Barbieri foi um pouquinho melhor. Meu Deus, acabei de falar um absurdo da vida. Enfim, vamos só seguir. Ferguson não era apenas um treinador. Ele era um rei. Ninguém, absolutamente ninguém, ousava desafiar. Agora, falando na moral, o Ferguson, pra quem não tá ligado, ou pra quem sabe mais ou menos, Ferguson ficou, tipo, 27 anos treinando o United. E ganhou, sei lá, 38 títulos, uma parada assim. Tipo, o bicho é soberano, tá ligado? Nem o Guardiola foi tão pica na Inglaterra quanto o Ferguson. Isso porque o Guardiola não vai ficar tanto tempo no City quanto o Ferguson ficou no United. Ele era mais do que um técnico, era praticamente um pai pro clube e seus jogadores. E durante esse período... Imagina ter o mesmo técnico quase 30 anos. De ouro. Ao longo de 26 anos à frente do Manchester United, foram 13 Premier Leagues, 2 Champions e muitos outros títulos brilhantes. 13 campeonatos nacionais, tipo ligas nacionais. 2 Champions, que é isso? Mas o que realmente cativou os corações dos torcedores... Sir é um título de nobreza lá na Inglaterra, né? Sim. E ele carrega. Foi a sua paixão incansável pelo clube. Sir Alex, além de técnico, era um líder, um motivador. Sua mentalidade vencedora inspirava qualquer jogador a nunca desistir, a lutar até o... Cara, assim, eu acho que pra gente tentar entender que no Brasil não tem alguém que ficou tanto tempo, mas imagina se o Abel Ferreira continuou mais 25 anos no Palmeiras e continua ganhando, tá ligado? Continua ganhando. O Abel é um dos trabalhos mais longevos aqui, que tem sucesso. Imagina se ele ficar mais, tipo, 20, 25 anos e continua ganhando Libertadores, Brasileirão, tá ligado? Imagina. É tipo isso. Acreditar em si mesmo e no poder do Manchester United, um técnico que também tinha um toque mágico para desenvolver jovens talentos, transformando promessas em realidade. Isso aqui, pra quem não sabe, é o Anthony. Acabou de aparecer ali, ó. Acima de tudo, quando eu falo que ele era um pai para todo mundo, é porque Sir Alex entendia a alma dos torcedores. Ele respirava o clube, compartilhava a alegria das vitórias, mas também a dor das derrotas. Sir Alex Ferguson vivia o que era ser um verdadeiro Red Devil. Aí o cara aposentou, o time morreu. Fim. Mas Ferguson nunca esteve sozinho nessa jornada, porque tinha um homem, somente um homem em que Ferguson confiava dentro do United. E o nome dele era David Gill. E David Gill já trabalhava no clube desde 97 como diretor de futebol. Ou seja, o homem responsável pelas contratações do Manchester United. E a parceria entre ele e Ferguson era, com certeza, a espinha dorsal do sucesso do United. E cara, quando você para analisar, era só contratação certeira. Cristiano Ronaldo, Van der Sar, Park Ji-sung, Kleberson, brasileiro, isso aí ninguém fala, né? Carrick, Rooney, Piqué, Vidic. Piqué, mano. A gente acaba nem lembrando. O Piqué jogou no United. O Piqué foi companheiro de time do Cristiano Ronaldo. A gente nem lembra dessa merda, tá ligado? Ebra, só lenda. No entanto, como todas as grandes histórias, essa também teve um fim. No final da temporada 12-13, Ferguson se aposenta e Gill deixa o cargo. E por coincidência... Acabou o time. Fim. Decreto falência. Ou não. E ganhou a Champions lá. Foi a última vez que o United conquistou um título de Premier League. Mas apesar desses anos gloriosos, a bagunça interna do United começava a aparecer um pouco antes disso. Só pra você ter uma ideia, em 2010, o astro ídolo eterno dos Red Devils, Wayne Rooney, já sentia muito mais organização do lado azul que no lado vermelho de Manchester. E por isso, chegou até a cogitar uma transferência para o rival Manchester City. E sim, sabemos que essa atitude do Rooney não era o certo, exatamente por todo o amor que a torcida do United sempre entregou a ele, mas com certeza era um sinal.
não só das coisas que aconteciam ali dentro, mas do que já estava por vir. E com a aposentadoria de um dos maiores técnicos de todos os tempos, a partir de 2013, tudo, absolutamente tudo, começa a dar errado. E agora, vamos talvez para a parte mais chata, mas que com certeza é o principal motivo do ódio dos torcedores. Vamos lá. Da família Glazer. Agora nós vai entender. Entender como os Glazers adquiriram o Manchester United envolve compreender o conceito de compra alavancada. Vem entender um pouquinho comigo. A compra alavancada... Papel e caneta, vamos aprender aqui. Você que vai pra escola todo dia não aprende absolutamente bosta nenhuma, vê se aprende alguma coisa na sua vida agora. Bora! É uma estratégia na qual uma pessoa ou um grupo adquire uma empresa usando principalmente o dinheiro emprestado, em vez do seu próprio capital. Os Glazers usaram essa estratégia para adquirir o Manchester United em 2005 por 790 milhões de libras. Olha o absurdo, 190 milhões desse valor já pertenciam ao próprio Manchester United. E a outra parte veio de um empréstimo feito pela própria família Glazer em nome do clube. Ou seja, além de um clube financiar a sua própria compra, se criou uma dívida. Vai lembrar... Ah, mas se tá fácil assim, Vasco, me empresta 1 bilhão que eu vou comprar você. Tá fácil. Que antes da chegada dos Glazers, o Manchester United era um dos clubes mais ricos do mundo e não tinha nenhuma dívida. Só que agora tinha. E essa dívida não parou por aí. Até hoje, o Manchester United é o único clube... Tipo assim, é basicamente, imagina que você tá vendendo seu carro, aí eu sou seu amigo, eu te peço dinheiro emprestado, você me empresta o dinheiro. Aí com o dinheiro que você me emprestou, eu compro seu carro. Que distribui dividendos aos próprios acionistas, que nesse caso são os próprios membros da família Glazer. E aqui tem um ponto muito importante. Em maio de 2014, devido às complicações no seu estado de saúde, Malcolm Glazer morre e o pior, sem nunca ter pisado no lendário Old Trafford. Após sua morte, Caraca! todos os seus 6 filhos dividiam até pouco tempo atrás de forma igual. Só a galera aqui que nunca fez um Senai na vida, nunca precisou trabalhar, nunca precisou nem focar na escola, porque herdeiraço. Os 90% deixados pelo mal, sendo que 4 dos 6 filhos fazem parte da diretoria e os outros 2 possuem uma posição maior de liderança, ou seja, a gestão do Manchester United passou para as mãos dos seus filhos, Aaron e... Nossa, o cara comprou tudo errado, com dinheiro emprestado do próprio clube, aí o cara que era o dono mesmo, ele ainda foi lá e morreu, aí ficou pros filhos dele tomar conta, e aí normalmente é aquilo, o filho não consegue tomar tão conta quanto o dono original, uma bagunça danada. Joel Glazer. Foi um momento de transição crucial para o clube, e muitos torcedores estavam muito esperançosos de que as coisas mudariam para melhor. No início, os Glazers fizeram uma promessa que acalmou os ânimos da torcida. Eles afirmaram que não interfeririam na United Way of Life, ou seja, na cultura e na tradição do clube. Parecia que o United estava nas mãos de proprietários que entendiam a importância de respeitar a história. Todo clube que é vendido é assim, não, porque é isso. A gente vai injetar dinheiro aqui, a gente vai viver a cultura do clube, a gente vai transformar esse time aqui numa potência. Aí vai lá, o Vasco tá vendido, ainda deve 1 bilhão, os caras mal tem dinheiro pra pagar as contas de luz. E os valores do time, mas só parecia mesmo. Os primeiros passos dos Glazers como líderes do clube foram de fato de acordo com a cartilha prometida. Mas com o tempo, a situação começou a mudar. Os torcedores começaram a questionar as ações da família proprietária e se perguntaram se as promessas feitas seriam cumpridas. E cara, os absurdos não param. Quais eram as promessas? De 2012 até 2022, estima-se que a família tenha recebido mais de 154 milhões de libras do clube, tendo recebido mais que disparadamente todos os clubes da Premier League na década. Só que apesar de já terem recebido essa quantia gerada pelo próprio clube, a família Glazer nunca colocou 1 libra no Manchester United. Ou devo, não nego, pago quando eu quiser, basicamente. seja, a dívida da compra não foi paga e ficou gerando cada vez mais juros, piorando a situação. Isso explica o modelo de gestão da própria família, que é totalmente diferente de qualquer modelo de gestão de todos os outros clubes. Eles não colocam dinheiro, porém tiram para colocar no próprio bolso. Agora, mano, comprou o bagulho com dinheiro emprestado que era do próprio time, tá ligado? O cara morreu, eles não estão pagando e ainda estão tirando dinheiro do clube. Vasco, assim, não é por nada não, mas se vocês quiserem fechar um acordo nessas condições aqui, eu consigo comprar o time. Vocês me emprestam dinheiro, eu não pago e ainda pego mais dinheiro. Nessas condições aqui,
Você vai ver se eu não vou virar a nova 777. Agora entendemos como a compra do United foi feita e como a dívida se acumulou. O que os Glazers fizeram no Manchester United ao longo desses 18 anos da sua gestão? Em termos comerciais, a gente não pode negar que os Glazers fizeram o clube crescer exponencialmente. A receita do Manchester United quase que triplicou de 2005 É um dos times que mais ganha grana. Isso é impressionante, não podemos negar. Mas a que custo? Como eu tinha falado, os Glazers compraram o Manchester United com o próprio dinheiro do clube e aumentaram o tamanho da sua receita. Mas o que pouca gente sabe é que eles pegavam uma parte dessa receita para eles, enquanto a outra parte era usada para financiar as próprias contratações de técnicos e jogadores do... Mas a bagaça tá no bolso. É como se o Manchester United estivesse financiando sua própria evolução. E isso é, no mínimo, ridículo. E mesmo com todo esse crescimento comercial, a dívida da compra do clube ainda permanece gigante. Até hoje, ela é a segunda maior de toda a Premier League, ficando atrás apenas do Tottenham, que pelo menos pensou no futuro construindo um novo super estádio. Inclusive, falando em estádio, nos últimos 10 anos, o Manchester United investiu menos em suas próprias estruturas do que clubes como o Fulham e o Leicester. E isso faz você questionar, caraca, pra onde tá indo todo esse dinheiro? Mas agora, voltando... O Mano até fala aqui no chat, pô, o United vai dar certo com o Rubem Amorim. A gente tá vendo aqui um todo da coisa, tá ligado? Talvez vai chegar um técnico que vai ter um sucesso aqui e ali, mas a estrutura tá meio que comprometida, sabe? Quem tá mandando de fato tem claramente feito merda. Esse que é o problema. A dívida entre 2005 e 2010, pasmem, os juros pagos por essa dívida eram 3 vezes maiores do que as receitas geradas pelo clube. Lembrando que nesse período, o United vivia seus anos de ouro, cara, bizarro. E só vai piorando. Em 2012, os Glazers decidiram colocar parte das ações do clube na Bolsa de Valores. E nesse tempo, conseguiram arrecadar 150 milhões de libras. Metade desse valor foi diretamente para os bolsos da própria família, enquanto a outra metade foi usado para reduzir a dívida. E foi a única vez que fizeram isso. Só que... Se o Vasco vai pra Bolsa de Valores brasileiro, que vai ter piada com... Hoje o Vasco caiu, hein? Hoje caiu de novo. Hoje caiu, hein? Nossa, o que ia ser infernal. Não adiantou muita coisa, porque com o impacto econômico da pandemia do coronavírus, o clube ainda deve praticamente a mesma quantia que devia há 19 anos atrás. E o negócio não acaba. Durante todo esse tempo, os Glazers conseguiram movimentar pelo menos $500 milhão de libras do Manchester United para os seus próprios interesses. Um absurdo. E agora, somando dívidas criadas, juros pagos e dividendos distribuídos, os Glazers custaram ao United mais de $1 bilhão de libras. Tá, beleza, agora, enfim, chega de finanças. Acabou minha paciência a partir daqui. Bora voltar pro futebol de fato. A era pós-Ferguson, futebolisticamente, dava início à pior fase da história do clube. O United, que sob Ferguson era uma máquina de ganhar títulos, temporada após temporada, lutavam para manter seu lugar entre os principais times. Pior que no começo ainda tinha uma galera da hora chegando. Pô, teve aquela época do Ibra, teve o Di Maria. Tipo, teve uns caras que vieram e acabaram não dando certo, mas pelo menos chegava uma galera pica. Da Inglaterra. As derrotas se acumulavam e acumulavam. E aí... Pra geral ver, né? Não é só no Brasil que acontece essa bagunça em time. Então, eu acho que no caso deles acaba sendo até pior, porque assim, na maioria dos casos aqui no Brasil, vira a SAF quem tá quase que quebrado. Tá ligado? Você não tem muito pra onde correr. E aí, mano, só resta a opção lá, vamos virar SAF. Só tem isso. Tipo, o United não tava quebrado. Tá ligado? Por que eles se colocaram nesse problema? Inclusive, falando em United e falando em Vasco, no Mundial de 2000, o United tomou 3-0 do Vasco. Ele, United, que era campeão da Champions da época, tomou 3-0 do Vasco do Romário. É bom deixar isso bem claro aqui. A equipe parecia totalmente perdida. O United, que com o Sir Alex no comando, além de ser acostumado a frequentar o mais alto escalão do futebol europeu, também era um dos grandes times a serem batidos. Só que, ano após ano, deixou de ser uma das principais forças e viu a Europa League se tornando um novo costume. Europa League, pra quem era tão grande, Europa League. É igual eu falei, pô, comparar com o Real Madrid é meio foda, porque o Real Madrid é bizarramente grande, tá ligado? Mas é tipo aquela época que o Barça tava indo pra Europa League também, que você fala, mano, não, que é isso? Que esquisito. Isso aqui costumava ser o time do Neymar, do Messi, do Suárez, tá indo pra Europa League. 13-14, a pedido de Ferguson, David Moyes assume, um técnico um pouco mais defensivo e conservador, chegando com a difícil missão de manter o legado de Sir Alex Ferguson. Na Liga dos Campeões, começaram bem, liderando o grupo sem dificuldades. Chegam nas oitavas, enfrentando o Olympiacos, e aquilo foi uma verdadeira batalha.
passaram com um apertado 3-2 no placar agregado. A esperança estava lá, mas nas quartas não tinha como segurar. Não conseguiram fazer o dever de casa contra o Bayern de Pep Guardiola, empatando em 1-1 no Old Trafford, e na volta o Bayern de Munique estava em chamas, vencendo por 3-1 em Munique. United eliminado. O sonho da Liga... O cara falou aqui no chat, estratégia aceleracionista. Torcer contra para acelerar a destruição inevitável do Vasco, para ele desvalorizar e então comprá-lo por uma merreca para reconstruir o time. Caraca, eu tenho que começar a colocar esse plano em prática. A Liga dos Campeões escorreu pelos dedos. E na Premier League foi também decepcionante, terminando em humilde 7º lugar. E com isso, Moyes cai. A crise já estava instaurada no elenco. Não conseguiram se classificar para nada, mas não desistiram. Em 14-15, chega um técnico renomado, implementando o famoso tic-tac no United. Quem? Exatamente com a promessa da reconstrução, Luiz Van Gaal. Mas mesmo com Di Maria e Falcão, a primeira temporada... Radamel Falcão, baita atacante. Foi bem abaixo, conseguindo somente um 4º lugar na Liga. Em 15-16, voltaram para a Champions. Mas talvez... Olha aí, gente. Existiu já um tempo que o City ficava em segundo. Olha que doideira. Teria sido melhor nem se classificar, porque é eliminado em um grupo com o Wolfsburg, PSV e CSKA de Moscou. Wagner Love. Com um fiasco. Cai para a Europa League. E lá é eliminado para um dos maiores rivais ingleses, o Liverpool. E apesar do título da FA Cup, Van Gaal não aguentou a péssima campanha europeia e mais uma vez um técnico cai. Já em 16-17 chega Mourinho e incrivelmente vive em sua melhor temporada em anos pós-Ferguson. Apesar do 6º lugar na Premier League, conquistam 3 títulos: a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra e a Europa League. Parecia que o United finalmente voltaria para os trilhos, mas só parecia, porque na temporada 17-18 o United de José Mourinho até fica em segundo na Premier League e passa de grupo na Champions, mas mais uma vez... Nossa, pra quem era tão grande agora, tipo, classificar na fase de grupos da Champions já virou, pelo menos isso. Um vexame. Cai nas oitavas... O United tomou 7-0 do Liverpool na temporada passada, então esse tipo de coisa meio que começou a virar normal, tá ligado? Junto com esses resultados, o famoso estacionar o ônibus do Mourinho não era muito agradável para os torcedores que sempre se acostumaram em ver um jogo muito ofensivo no clube. E ao ser demitido, Mourinho já mostrava os sinais de bagunça interna que tinha no United. E já na metade da temporada 18-19, o ex-atacante e ídolo do clube Gunnar Solskjaer assume. Um técnico novo, que chega como interino e que trazia a promessa de recuperar o United ofensivo que todos conheciam. Cara, imagina que eles passaram, tipo assim, 30 anos, quase 30 anos, sem precisar se preocupar com o técnico. Porque eles tinham o Ferguson, tipo, um dos melhores do mundo, se não o melhor. E aí, do nada, começou a rodar um monte e ninguém dava certo. Ativando principalmente um jogo rápido e brilhante. E a aprovação veio muito rápida. Foram 14 vitórias em 19 jogos. Mas a torcida sabia que precisava ter a maior paciência do mundo com ele, para que, mais uma vez, pudessem sonhar com dias de glória. E até aquele momento, o United estava bem na Champions. Consegue passar em segundo no grupo e nas oitavas ganha de virada do PSG de Neymar e Mbappé. Mas nas quartas leva um baile de 4-0 no agregado para o Barcelona. Enquanto na Liga, o 6º lugar só dava vaga para a Europa League da próxima temporada. Mas tudo bem, calma. Só era a primeira temporada de Solskjaer no comando. Na temporada 19... Mourinho já treinou o United, não sabia. Mourinho treinou muita gente, né? Porto, Chelsea, Benfica... Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, United. Aí começou a rodar, sei lá, Roma, sabe? Esse tipo de coisa. 20, o investimento foi pesado. Bruno Fernandes, Wan-Bissaka, Agora Maguire, mais de 200 milhões de euros investidos. Porém, foi uma temporada do quase. Terceiro na Premier League, semifinal em 3 competições, sendo uma delas outra eliminação dolorosa para o Sevilha por 2-1 no agregado. Mas sem problema, calma. As coisas com Solskjaer... Tottenham, Mourinho também treinou o Tottenham, é verdade. Estão evoluindo. Já em 2021, todo mundo esperava que fosse a temporada do United. Só que, infelizmente, foi mais uma temporada do quase. Inclusive, uma péssima campanha na Champions dava início à trajetória do United. Caem para a Europa League. Mas, cara, que campanha foi aquela? Quase perfeita. Ganha da Sociedad, ganha do Milan, ganha do Granada, ganha da Roma, mas assim como eu disse,
foi quase perfeito. Vai para a final contra o Villarreal. E depois de um jogo duro contra os espanhóis, a partida vai para os pênaltis. E foi simplesmente surreal. 11 cobranças para cada lado. Todos os jogadores dos dois times cobraram. Mas infelizmente, De Gea perde e Villarreal é consagrado. Nossa, o barulho do flash veio alto pra caramba. Eu tive que aumentar o vídeo aqui, tá alto pra merda. Consagrado campeão europeu. A torcida ficou arrasada. Seria o primeiro título de grande expressão depois de anos. Mas infelizmente, não aconteceu. E mesmo com o segundo lugar na Premier League, a torcida ligou um sinal de alerta sobre Solskjaer. Sentiram que o trabalho não estava realmente tendo uma evolução. Precisavam de uma resposta rápida. E ela veio. Só que do pior jeito possível. Contratam Sancho, Varane, Cristiano Ronaldo. Mas nenhum dos três conseguiu. Pô, o Varane era uma baita contratação. O Sancho também, é que deu completamente errado. Os três eram muito picas, tá ligado? O que eu não falei é simplesmente o Cristiano Ronaldo. Conseguiram segurar a avalanche de derrotas e vexames na Premier League. Derrota por 5-0 pro Liverpool em Old Trafford. Derrota por 2-0 pro City também em Old Trafford. Mas depois de uma derrota por 4-1, dessa vez pro Watford fora de casa, Gunnar Solskjaer cai. Parecia que esse ciclo vicioso não teria fim. E já no meio da temporada, Ralf Rangnick assume. Um ex-técnico que veio como interino com a promessa de se tornar uma espécie de conselheiro de futebol para o próximo treinador. E como sempre, um novo treinador. Claramente algo que aconteceria no Vasco da Gama. O Felipe Maestro virar técnico do nada. Claramente algo que aconteceria no Vasco. Uma nova ideia. Porque Rangnick tenta implementar um futebol de alta intensidade, pressão alta, transição rápida. Só que não adiantou muita coisa. Porque o United seguia em má fase. Caiu nas oitavas da Champions para o Atlético de Simeone. Enquanto na Premier League fica somente com o 6º lugar. Ah, e não! Rangnick não assumiu seu cargo prometido. Deu tudo errado. O United anuncia que Rangnick se despede para treinar a seleção da Áustria. Tudo uma bagunça. E no meio do sentimento de caos da torcida, chega Erik ten Hag. Agora vai. Deu tudo errado. Mas agora vai. Chegou o cara que vai ser campeão de tudo. Tá bom, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Até aquele momento, por que nada, absolutamente nada dava certo no United? De quem realmente era a culpa? Quando Sir Alex Ferguson se aposenta, vocês se lembram que David Gill também deixou o cargo de diretor de futebol. E o grande problema é quem a família Glazer escolhe para ser seu sucessor. O nome é Ed Paulo Brax Woodward. Um nome que se tornou famoso nas operações do clube durante todo esse período pós-Ferguson. Um contador com experiência no setor bancário, Ed Woodward trabalhava no clube desde 2005, exatamente um ano em que se oficializa a compra dos Red Devils por parte dos Glazers. E após demonstrar um bom trabalho comercialmente falando, foi promovido para chefe executivo, que também inclui o cargo de diretor de futebol, logo depois da saída de David Gill. Tá, mas por que ele era um problema? Bom, começando pelos técnicos. De 2013 a 2022, o United teve David Moyes, Luis van Gaal, José Mourinho, Gunnar Solskjaer e Ralf Rangnick. Claro. E depois viria o Ten Hag. Por mais que tenha uma semelhança ou outra no estilo de jogo de cada um, conseguimos perceber que são filosofias completamente diferentes. Um dia atirando você tá pra tudo tentando quanto é lado. um tic-tac com o Van Gaal. O Mano aqui falou uma parada que é verdade. O Ten Hag fez mágica naquele Ajax. Vamos concordar. Fez mesmo. Mas é aquilo. Muitos jogadores também bons foram comprados pelo United e, cara, não renderam aquilo tudo. O Casemiro, não, meu Deus do céu. O Di Maria não jogou grandes coisas. Gente, Di Maria é jogadoraço. Jogadoraço. Mas no United, pô, Falcão Garcia, o Radamel Falcão, sei lá, o Ibra. Teve muita gente boa, Sancho, Antony, sabe? Tem muita gente que é foda, né? Colocar Ibra e Antony no mesmo negócio é complicado. Mas teve uns caras interessantes que não deram certo, mas que eram interessantes. Você tá estacionando um ônibus com o Mourinho. Não faz nenhum sentido. Ou seja, claramente o United não fazia ideia de quem contratar. Só via alguns técnicos bons no mercado. Depay jogou lá, Maguire. Nossa, Maguire. Zagueiro mais caro do mundo na época. Colocavam no projeto sonhando Pogba. que chegaria perto do que Ferguson fez. E fica muito mais fácil de perceber que nenhum desses treinadores tem culpa quando analisamos as contratações dos jogadores que o United fez de 2013 a 2022. Claro, teve aqueles que realmente deram certo, como o Ibrahimovic, que apesar de lesões que sofreu, foi um dos poucos que vingou.
Golaço atrás de golaço, foram 3 títulos. Mas ainda é pouco perto do que o Ibra jogou. Bruno Fernandes é uma boa contratação de fato. No mais importante dos últimos anos, a Europa League. Ou então, temos o Bruno Fernandes, meio-campista português, trazendo toda a criatividade, visão de jogo e precisão de passe que o United precisava. Facilmente foi um dos melhores do mundo. Mas quando olhamos para aqueles que deram errado, a lista, com certeza, não é pequena. Como por E cara, ela é grande e ela é cara. exemplo, Di Maria, que deu certo simplesmente em todos os times que passou na carreira e chegou com grande expectativa no elenco de Van Gaal, mas de jeito nenhum conseguiu se adaptar à Premier League. Ou então Schweinsteiger, meio-campista lendário, mas que teve sua passagem tão apagada que pouca gente se lembra que aconteceu. ou sabe que ele passou na Inglaterra. Até ficou um tempo treinando no time B do United, cara, bizarro. Ou então temos o Alexis Sanchez, que veio cheio de expectativa pelas ótimas temporadas no Arsenal. Cara, muito jogador interessante, mas que... Mas nos Red Devils foi uma decepção. Ou então Pogba, que na Juventus era o cara, mas no United não vingou. Ou Depay, que prometia muito. Ou Van de Beek, ou Lukaku, ou Maguire, Alex Telles, Sancho, Fellaini, Juan Mata, Martial, Falcão. E aqui tá o... Não vamos falar do Antony, é isso mesmo? grande dilema. Mesmo com toda a dívida criada em torno da compra do clube, o Manchester United foi um dos clubes que mais gastou em contratações desde a aposentadoria de Sir Alex. Cara, se você for ver, o United ele tem um traço de PSG, vocês não acham não? Naquela parada de comprar muito jogador caro e não dar certo. E não achar jogadores bons e baratos. Tá ligado? Pô, vai lá e traz, sei lá, o Ibra, o Di Maria, o Pogba, o Antony. E, assim, a grande maioria não dá certo. E, tipo, muita dificuldade em achar um Fed Valverde, por exemplo. Fexo. E, cara... O Chelsea atualmente também é isso. Mas, tipo assim, o Chelsea, alguns anos atrás, ele ainda tava lá ganhando a Premier League e tal, pá. Faz menos tempo que o Chelsea teve sucesso do que o United. O maior problema não é o quanto foi, mas sim como foi investido. O sucesso no futebol não depende apenas de gastos, mas também de uma estratégia eficaz e de contratações que se encaixem na visão do treinador. E isso não sou eu que estou falando, não. Van Gaal já dizia. Ou seja, parecia que cada decisão, cada escolha feita por Ed Woodward mirava somente na venda de camisas. Cara, repara... Uma vibe meio PSG, né? De virar uma grife, de chamar atenção e tal, atrair holofote, mas futebol que é bom. Para nos últimos movimentos de Woodward como chefe executivo. Ele insiste em manter Solskjaer, logo depois de uma grande queda no final da temporada e com o vice da Europa League para o Villarreal. Deixa o Antônio Conte passar até finalmente ser obrigado a demitir Solskjaer. Contrata Ralf Rangnick para ser técnico interino até o fim da temporada, com a promessa de virar um consultor de futebol e que no final não deu certo porque Rangnick partiu para treinar a seleção da Áustria. E para finalizar, vira adepto da Superliga Europeia. Foi extremamente... Mas o United não tem nada a provar a ninguém. Já o PSG... Não, e até assim, mesmo nesses anos ruins do United, ele ainda foi ali e ganhou uma Europa League, tá ligado? Ele ainda ganhou uma coisinha. O PSG, mano, nem a Europa League os caras não tem, pô. criticada a nível mundial, que foi a gota da água para a torcida. Tudo muito, mas muito errado mesmo. Após isso, no início de 2022, Ed Woodward deixa o cargo e Richard O Chelsea ganhou a Champions em 21, exato, tá ligado? Eu nem tava lembrando da Champions, eu falei mais pensando nas Premier League que ganharam e tal, na época ali que tinha o Oscar, que hoje tá lá na China, brasileiro, mas tem a Champions de 21, doideira, nem lembrava desse bagulho. Arnold assume. E agora chegamos na era Ten Hag, uma era que trazia uma certa esperança, mas com uma expectativa lá embaixo. Um treinador sem muita experiência, mas com ideias interessantes. Um treinador adepto de um futebol de posse com alta pressão e certamente muito rígido e disciplinador. Ou seja, uma coisa era certa. Teríamos uma mudança radical no Nike. E bota radical nisso. Agora vai. Logo de cara, tem problemas com a estrela do time, Cristiano Ronaldo. De jogo em jogo... Começou bem, arrumou problema só com o homem. Pouca coisa. Não é nem um jogador tão relevante, é só quase nada. Ten Hag acreditava que Cristiano era um dos grandes problemas para o United não evoluir. Então, por isso, barra o jogador. Chega a não colocar para jogar, e isso foi o estopim para Cristiano falar tudo o que sentia. Em entrevista, confirma muita coisa do que já sabiam. Que o United não investe em sua estrutura, que há muitos problemas internos.
mas também não economizou palavras para dizer que as atitudes de Ten Hag eram para humilhá-lo e desrespeitá-lo. E Cristiano já sabia que não voltaria a vestir a camisa dos Red Devils. Cara, e tá, beleza, a passagem do Cristiano não é maravilhosa, ele tem uma postura que muitas vezes é questionável, mas também não foi horrorosa, não. O Cristiano ali fez gols importantes, eu lembro dele fazendo hat-trick, teve ele salvando o United em Champions, tem até uma narração que é muito famosa do André Henning narrando e o Vitor Sérgio comentando, falando tipo, pô, agora é rezar pra São Cristiano, e de fato o Cristiano Ronaldo vai lá e faz gol e tal. E precisava falar, mas no geral a temporada foi positiva. Com a ajuda de bons reforços, o Rashford inspiradíssimo, fica em terceiro na Premier League, conquistando a sua vaga para a próxima Champions. Agora vai finalmente voltar a conquistar um título, a Copa da Liga Inglesa. Um começo promissor, é verdade, mas que também puxa uma responsabilidade enorme para os próximos passos. E desde essa temporada até hoje, Ten Hag ainda está muito pressionado. Até porque em 2 anos de clube, não houve de verdade algo para o torcedor se orgulhar. Eles até voltaram para Champions. Eles ganharam 2 troféus, é verdade, mas acabaram na última posição da fase de grupos. E fora que esses 2 troféus que eles conquistaram não são realmente os mais valorizados na Inglaterra. Inclusive, chegou o momento da última temporada que o ambiente no vestiário estava sendo descrito como tóxico. Fora que todo mundo ficou preocupado com a fragilidade mental dos jogadores. Diziam que ele estava a uma derrota da demissão. Claro, algumas contratações não ajudaram muito nesse tempo, como Antony e Jadon Agora chegou a vez do Antony ser citado. Sancho, que não fizeram muita coisa no clube, mas é Sabia hora de ser. de se acalmar. Depois de tantos anos na tempestade, o United parece ter uma esperança. E o nome dela? Sir Jim Ratcliffe. Porque depois de anos sob a tutela da família Glazer e um longo processo de venda da parte do United, finalmente a família cedeu. Os Glazers Ainda há esperança para vendem a árvore 25% cortada. das suas ações e dá poder total. Quanto por cento? A família cedeu. Os Glazers vendem 25% das Só? suas ações e dá poder total sobre o futebol dos Red Devils para Jim Ratcliffe. Então, sendo assim, conheça a nova gestão do Manchester United. Omar Berrada, Jason Wilcox e Dan Ashworth são os novos dirigentes do clube inglês. E assim, Berrada talvez tenha sido um dos principais responsáveis pelo sucesso do Manchester City nos últimos anos. O francês esteve presente no mais alto escalão do Grupo City e deve desempenhar uma função de CEO no United. Já Dan Ashworth é um dos melhores dirigentes do mundo quando falamos de mercado de transferência. Só para você ter uma Ou seja, a tendência ao United voltasse minimamente forte daqui pra frente. ideia, nos seus últimos trabalhos pelo Newcastle e Brighton, trouxe diversos atletas como Mitoma, Caicedo, McAllister, Alexander Isak, muito jogador craque. E Jason Wilcox também ficou muitos anos no Manchester City. Por exemplo, lá atuou como diretor técnico de base, onde fez uma parceria muito grande com Pep Guardiola, em gerir e revelar jovens, e pelo comando dele, se liga nas joias que foram reveladas. Cole Palmer. Jeremy Frimpong e Brahim Diaz. E Caraca, o Frimpong é City, nem lembrava disso. nessa temporada, o United tá vindo forte no mercado. Nessa janela fecharam com jovens de muito potencial, como Zirkzee, que foi adquirido por É que já tá sendo xingado aí pela torcida, mas show de bola. 43 milhões de euros pelo Bolonha, onde por lá o holandês foi artilheiro do time, um dos melhores atacantes da Itália na última temporada. Outro que também foi contratado é Lenny Yor. Esse mano parece ser bom, se eu não me engano ele é francês, ele é defensor, zagueiro, mas ele chegou e machucou, coitado. Jovem zagueiro francês que custou aos cofres do clube cerca de 62 milhões de O bicho chegou e machucou na memória, tá ligado? euros. O defensor foi um dos melhores na posição na Ligue 1 e vinha sendo observado até mesmo pelo Real Madrid. E claro, Ten Hag foi longe de ter feito um bom trabalho, mas eu também entendo que eles queriam dar mais uma chance em uma gestão que realmente faz sentido pro United. E realmente, Ten Hag não aproveitou e os Red Devils estão muito longe de ser o que era. Mas agora, com a contratação de Ruben Amorim, cara, me anima demais. Porque foi um técnico que colocou o Sporting para brigar por títulos todos os anos. E uma contratação dessa já mostra que eles não estão pensando em fazer o que faziam, ou seja, contratar técnicos sem sentido, com propostas que não andavam nunca em prol do próprio elenco. Pelo contrário, na verdade estão pensando cada vez mais no jeito United de ser. Cara, querendo ou não,
o United lá fora ainda é uma puta de uma potência, tá ligado? Os caras geram muito dinheiro, eles ainda têm muita torcida, eles são potência. O United, se organizar, volta a ser um timaço, tá ligado? Eles são de fato time forte. É incrível, né? O Manchester United passou por muitos altos e baixos que mexeram com o coração de todos os torcedores. A frustração foi muito real, com eliminações e mudanças de treinadores que nos deixam pensando quando veremos o United brilhar novamente. Parece que a gestão da família Glazer sempre esteve mais preocupada com lucros do que com troféus. Sim, todos os clubes precisam contratar goleiros melhores, defensores melhores, meio-campos melhores, atacantes melhores. Isso não é novidade para ninguém. Mas para o Manchester United, os problemas vão muito além de jogadores. O United precisa parar de ser gerido por pessoas que só enxergam dinheiro. Porque dinheiro pode até não apagar a linda história que eles sempre escreveram na Europa, mas pode afundar um futuro ainda mais poderoso que o clube poderia sonhar. O United não merece isso, os jogadores não merecem isso, e os Red Devils muito menos. Os dias de glória sobre Sir Alex Ferguson ainda parecem um pouco distantes, mas a chama que há no torcedor, no coração de cada torcedor, nunca vai diminuir. A pressão é intensa, Pior que assim, o Cristiano era pra ter saído mesmo. Vai ter muita gente que defende que sim e tal, porque ele já tava tendo uma postura questionável, mas se pá que ele poderia ter jogado mais tempo na Europa, tá ligado? Vagabundo foi rumar lá pra Arábia, ainda levou uma galera. É claro que assim, ninguém foi pra Arábia porque, nossa, o Cristiano foi, então também vou. O pessoal foi atrás de dinheiro. Mas poderia ter jogado mais tempo na Europa, vagabundo. É complicado, a gente sabe. A gente viu que durante todos esses anos foi difícil, mas os torcedores do Manchester United nunca vão desistir. Vão lutar e apoiar junto do time, para que no final de tudo, a chama desse clube gigantesco possa crescer e voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Cara, baita vídeo, tá? Resumindo tudo aqui, o que a gente tem? Os caras compraram, pegando empréstimo com o próprio time, meio que não pagou, tirava dinheiro, ferrou com o time e depois vendeu. Se o Vasco quiser ser vendido dessa forma, eu estou disponível para comprar. Olha só, tem até aqui, ó, mostrar para quem quiser ver aí o canal, de novo, FuteWatch, que é bem grande já, tem quase 500 mil de inscritos, porque tem muito vídeo curto que vai muito bem. E agora os caras focando também em vídeo longo, pô, da hora. Ficar esperto só o Vitinho aí, caso esteja vendo, o volume tava bem baixo, tá ligado? Só dá uma atençãozinha nisso.